É hoje, torcedor. Hoje é dia de Vasco e Flamengo. Hoje é dia de Clássico dos Milhões. Hoje é dia de guerra. É dia dos jogadores que colocam essa cruz de malta aqui, ó, no peito, entrar pensando na vitória, entrar pensando em conquistar os 3 pontos, entrar pensando de fato em passar por cima do Urubu. Hoje é dia de Vasco. E a gente espera que esses 11 atletas que entrem em campo hoje representem mais de 15 milhões de torcedores vascaínos. Hoje, a gente espera que assim que o juiz apite o final da partida, a gente não esteja mais na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ou melhor falando, a gente espera não estar mais na vice-lanterna do Brasileirão. É isso que o torcedor vascaíno quer nessa noite de segunda-feira. E é claro, a gente vai falar sobre Vasco da Gama e Flamengo, porque não temos do que falar hoje, senão do que esse Clássico dos Milhões, mudanças, novidades, um Vasco diferente nessa partida de hoje. Com toda certeza eu trago aqui a vocês, o Vasco não entrará em campo com a mesma formação que entrou no sábado retrasado contra o Fortaleza, lá na Arena Castelão. A gente vai trazer informações neste Acorda Vascão e falar também sobre o mercado, porque o mercado segue bastante agitado. Vamos falar sobre chegadas e também saídas. Vamos falar sobre Soteldo e falar também sobre Marlon Gomes. Mercado de olho nos atletas da base Cruz Maltina. Antes, porém, de começar, antes de trazer todas as informações do nosso Cruz Maltino aqui neste Acorda Vascão, como eu sempre faço no canal, meus amigos, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Ou seja, se você é Vasco, se inscreva no canal. O momento é ruim, o momento é difícil, o momento é de vice-lanterna do Campeonato Brasileiro após passar 2 anos na Série B. Mas sabe qual é a grande relação minha e sua? Sabe o que eu tenho e você tem? Um amor incondicional pelo Vasco. Uma paixão louca por esse clube de regatas Vasco da Gama. Que independente do momento, a gente acorda hoje, ó, segunda-feira, 7 horas da manhã, e acha que o Vasco vai ganhar do Flamengo. A gente tem isso em comum. Então, se você é um vascaíno assim, se inscreva. Não custa nada você se inscrever no nosso canal. E falo mais. A gente vai criticar, a gente vai cobrar, a gente vai reclamar, a gente vai expor os erros. Mas eu preciso ter voz, então eu preciso de você. E falta pouco pra gente chegar a esses 100 mil inscritos também. Então vamos juntos, conto com sua ajuda, conto com seu apoio, ative o sininho de notificação. Se você é um inscrito do canal e ainda não ativou o sininho de notificação, ative esse sininho, para que você não perca nada também se tratando de Vasco. A janela já vai abrir e mais informações ainda teremos do nosso Cruz Maltino. E é claro, deixe o seu like, deixe o seu joinha e hoje, como é dia de Vasco, deixa aí o placar. Quanto você acha que será Vasco e Flamengo? Vou falar aqui, 2-0 Vasco. 2-0 Vasco. Pedro Raul e Gabriel Peck. 2-0 Vasco pra cima da mulambada hoje. E você, quanto acha? Deixa aqui nos comentários. Mas vambora. Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco, porque temos muitas informações aqui para trazer a vocês. Antes de falarmos sobre Vasco e Flamengo, que é com toda certeza o principal assunto do dia, da segunda, vou falar sobre Soteldo, vou falar sobre Marlon Gomes, mas o principal assunto de hoje é o Vasco da Gama e Flamengo. Sobre mercado, o que eu tenho para trazer a vocês primeiramente é sobre Soteldo. No último sábado, anteontem, eu comecei na parte da tarde, no Fala Gigante que eu coloquei naquele dia, a informar a vocês sobre a situação do Soteldo. Eu faço questão de repassá-la aqui a vocês. Qual é a situação do Soteldo? O Soteldo é um atleta que hoje pertence ao Tigres. O Soteldo chegou ao clube mexicano no ano de 2021, após temporadas vestindo a camisa do Toronto FC, lá do Canadá. Não fez boas temporadas pelo Tigres. O investimento realizado pelo clube mexicano em cima do Soteldo não foi o esperado. O Soteldo lá no Tigres recebia R$1 milhão, um valor altíssimo, um salário alto. O Santos fez uma proposta pelo retorno do Soteldo, já que inclusive o venezuelano chegou a participar de uma final de Libertadores, lá do ano de 2020, vestindo a camisa do Santos. Um jogador muito identificado com o clube paulista. O Santos fez uma oferta, o clube mexicano deu uma travada, queria a venda do jogador e o Santos fez uma oferta por empréstimo. Depois de conversas, o clube mexicano cedeu. Emprestou o Soteldo como opção de compra até agora, dia 30 de junho. Soteldo, que recebia no México R$1 milhão, aceitou abaixar esse salário e receber no Santos apenas R$400 mil.
Uma oferta muito boa, uma negociação boa realizada, feita pelo Clube Paulista. Mas o contrato está se encerrando. E a opção de compra no valor de 20 milhões de reais colocada em contrato para ter o Soteldo, o Santos dificilmente irá adquirir. E exatamente por esse motivo o Vasco vem monitorando essa situação, pois tem hoje no mercado do futebol brasileiro um atleta que está emprestado a um clube aqui do Brasil, recebendo 400 mil reais, um jogador de 25 anos, com opção de compra no valor de apenas 20 milhões de reais. É pouca grana, pouco dinheiro para um atleta como o Soteldo. E eu já falo aqui a você, torcedor. Eu gosto muito de ver vários jogos de futebol. Ontem eu vi todo o Fluminense e Bragantino. No sábado eu vi a partida entre Santos e Internacional. E como joga bola o Soteldo. Como joga bola o Soteldo. Soteldo, nesse meio campo do Vasco, iria fazer diferença. É um jogador que muda o nível de qualquer elenco. O Vasco tendo um Soteldo como um camisa 10 e um primeiro volante pitbull, de pegada, de qualidade, muda a cara do time do Vasco. E o Vasco observa, o Vasco monitora por ter esse jogador que o Vasco procura, que o Vasco é carente, aqui no Brasil. E nessas últimas horas tivemos novidades sobre a situação do Soteldo. Pois como eu falei, há uma opção de compra. O Santos pode, se pagar 20 milhões de reais, ter o Soteldo para ele. Tendo ele como um atleta seu, como um ativo do próprio Clube Paulista. E nessas últimas horas, o jornalista César Luiz Merlot, jornalista aqui do mercado do futebol sul-americano, trouxe a seguinte informação, que o Santos formalizou uma oferta pela contratação do Soteldo, uma oferta abaixo daquilo que está na opção de compra. E nesse caso, o Tigres já se posicionou. O Tigres considerou baixa a proposta formalizada pelo Clube Paulista pelo Soteldo. E exatamente por esse motivo, o Santos deve formalizar uma nova proposta nesses próximos dias. O Santos tentou renovar esse empréstimo, não conseguiu e agora tenta abaixar os 20 milhões de reais. E aí eu mando novamente o recado que eu mandei no sábado. Paulo Brax, pelo amor de Deus. Luiz Melo, pelo amor de Deus. Tendo um Soteldo valendo 20 milhões de reais, menos do que vocês pagaram pelo Luca Orediano, dando sopa aqui no Brasil. Vocês vão perder mesmo essa oportunidade. Mesmo. Vocês realmente vão perder a oportunidade de pagar 20 milhões de reais por um atleta de 25 anos que é 10 e faixa desse meio campo do Vasco. Vocês não querem um camisa 10? Paulo Brax não disse que mirou alto, mirou Coutinho, mirou Franco Fagundes, mirou não sei quem. Mira o Soteldo, pô. Tá dando sopa. Que baita jogador é o Soteldo. Eu vou insistir até o final nessa contratação. O Vasco não pode deixar esse atleta passar. Monitora? Sim. Mas que passe de um monitoramento. Que seja um atleta contratado pelo Cruz Maltino. E ontem tivemos essas informações. Um nome que passa longe do Santos nesse momento. E o seu vínculo contratual se encerra agora, no dia 30 de junho. E temos mais informações aqui a trazer a vocês. Antes, porém, deixa aí nos comentários. Você também acha o Soteldo um bom reforço para o Vasco? Cada dia que passa, ele se distancia mais do Santos. E esse distanciamento pode ser sim benéfico ao Cruz Maltino. Ontem tivemos mais informações sobre a situação do Marlon. O Marlon, infelizmente, junto com a seleção brasileira, está fora do Mundial Sub-20. Foi eliminado nas quartas de final para a seleção do Israel neste último sábado. Marlon e Andrei retornam ao Cruz Maltino. O Andrei tem contrato com o Vasco apenas até o dia 30 de junho também. Tem mais 3 partidas a disputar contra Inter, Cuiabá e Goiás. Nessa partida de hoje, nesse jogo de hoje, nem Andrei nem Marlon estarão à disposição do técnico Maurício Barbieri. Nesse Mundial, tanto o Andrei quanto o Marlon foram grandes destaques, mas o Marlon principalmente. O Marlon teve um gol marcado, 2 assistências dadas e médias impressionantes com relação ao sistema defensivo. Marlon teve uma média de 3,6 interceptações por partida, uma média de 5 desarmes por jogo, uma média de 1 bola recuperada por partida, uma média de apenas 2 dribles sofridos por jogo e uma média de 1 corte e meio também por jogo. Números muito bons, números que despertam a atenção de vários clubes do futebol europeu, números que fazem de fato a Europa se atentar aqui ao Marlon Gomes com muito cuidado. A gente já falou de Milan, a gente já falou de outros clubes e agora a gente fala de mais um. Tivemos informações nessa tarde de ontem, tarde e noite, confirmada por nós, que de fato mais um clube, dessa vez da França, para ser mais exato, o Mônaco, está interessado na contratação do jovem meio-campista Marlon Gomes. Mônaco se junta a Milan e a Fenerbahçe no interesse pela contratação do volante. Volto a repetir, não é o que eu quero,
Mas acho muito difícil o Vasco conseguir segurar o Marlon Gomes nessa janela. Mas peço e insisto que segure. Marlon Gomes é uma joia, é uma promessa que já vem se tornando de fato uma realidade. Série B brilhante que fez com a camisa do Vasco. Sul-Americano brilhante que fez com a camisa da Seleção Brasileira no início do ano. Mundial brilhante que fez agora novamente. A gente torce e espera que esse segundo semestre do Marlon no Vasco venha a ser diferente. Que o Barbieri saiba utilizar o Marlon Gomes da maneira correta. Um talento como esse não pode ser desperdiçado como infelizmente foi nesse primeiro semestre. Nesse retorno, que ele faça diferente o Barbieri com essa grande joia, que a Europa tá de olho no futebol do Marlon. Você também concorda que o Vasco deve dar mais oportunidades, o Barbieri deve dar mais oportunidades ao Marlon Gomes? Tenho certeza. Se não tivesse bola, gigantes do futebol europeu não estariam de olho na contratação do jogador. Mas prosseguindo, e a gente tem mais informações aqui a trazer a vocês e agora, meu amigo, sobre Vasco da Gama e Flamengo, sobre Clássico dos Milhões. É como eu falei e volto a repetir, hoje é guerra, hoje é dia de guerra, hoje é para Vasco vencer o Flamengo, não há outro resultado que a vitória. É uma virada de chave. Falei nos meus últimos vídeos e volto a repetir aqui. O Vasco hoje é o 19º colocado da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje tem 6 pontos. O primeiro time fora da zona é o Corinthians com 8, seguido pelo Bahia com 8 também na 15ª colocação. Uma vitória do Vasco coloca o Vasco no máximo na 15ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro. Momento ridículo, uma fase vergonhosa, um time ruim com relação ao desempenho nessas últimas partidas. Mas uma vitória hoje muda o jogo. Uma vitória hoje diante do seu maior rival vira a chave. O torcedor hoje que critica, em caso de uma vitória hoje contra o Flamengo, será o torcedor que apoia incondicionalmente o Vasco. Vira a chave. Uma vitória hoje leva o Vasco a 9 pontos, faz o torcedor vascaíno pensar num resultado positivo contra o Inter no Beira-Rio no final de semana que vem. Porém, uma derrota também acaba ainda mais com esse momento. Se uma vitória é boa, uma derrota para o Flamengo, após 3 derrotas seguidas, e ser essa derrota a 4ª consecutiva do Vasco no Brasileiro, piora ainda mais a situação. Então, meus amigos, hoje é sim a frase. O Vasco, em caso de uma vitória, vai ao céu. O Vasco, em caso de uma derrota, vai ao inferno. Essa é a realidade hoje do Vasco da Gama diante do Flamengo. E o Barbieri sabe disso, até porque esse é o momento também, se trata dele. Uma vitória leva o Barbieri ao céu, uma derrota ao inferno. Uma derrota pode causar a demissão do técnico Maurício Barbieri. E exatamente por esse motivo deve haver mudanças no time do Vasco, ou aliás, haverá mudanças no time do Vasco. Uma semana intensa de treino. Desde segunda-feira passada, o Vasco treina no CT Moacir Barbosa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 7 dias de treino. A gente espera que o Vasco hoje apresente um outro futebol. Com relação à escalação, vai mudar, está confirmado. Pedro Raul e Pumita, as duas certezas. Pumita retorna para a lateral direita no lugar do Paulo Henrique e o Pedro Raul retorna ao ataque após um jogo de suspensão. O grande porém é o setor de meio campo. A expectativa é que o Vasco entre com 3 zagueiros, inclusive. Caso não entre com 3 zagueiros, quem será o titular no sistema de meio campo será o Gabriel Carabarral, em caso de jogar com 4-4-2 ou um 4-3-3, maneira que o Vasco vinha jogando. Irá permanecer Jair, Galarza, já que o Cauã Barros sentiu um desconforto muscular durante as sessões realizadas de treino nessa semana, então o Galarza permanece ao lado do Jair e o Gabriel Carabarral faria esse terceiro homem do meio campo. Mas caso não faça essa formação, Maurício Barbieri, nessa partida de hoje, o Vasco entrando com 3-4-3, o Carabarral ficará no banco de reservas. E quem será a grande novidade nesse sistema ofensivo é o Luco Orediano. Caso o Vasco entre com esse 3-4-3, a formação será com Léo Jardim, Léo Pelé, Robson Bambu e Capasso, essa trinca ofensiva. Léo e Robson sendo esses 2 jogadores com mais qualidade no passe e o Capasso esse pilar defensivo. Esse homem da interceptação, da bola aérea, do desarme, esse xerife que a gente tanto sente falta no nosso sistema defensivo. Dá mais liberdade para o Pumita, dá mais liberdade para o Puton e uma dupla de volante formada por Jair e Galarza. Além disso, temos mais 3 jogadores encaixados aí. E essas são as dúvidas. Pedro Raul é o homem da frente. Orediano na direita, na esquerda, ou Figueiredo ou Alex Teixeira. Dificilmente o Peck entrará jogando por ali, pelo lado esquerdo do campo. Então, ou Figueiredo ou Alex Teixeira. Esse deve ser o Vasco pronto, formado para enfrentar o Flamengo nessa noite de hoje. Te anima, torcedor, no time formado dessa maneira? Para mim me anima.
Gosto muito de ver um Vasco assim, com um 3-4-3, o Robson tendo realmente essa qualidade no passe, que é algo que a gente sabe. Os erros que a gente tanto vem falando do Robson é se tratando de marcação. Então vai dar mais liberdade pro Robson sair com a bola, vai dar mais liberdade pro Léo Pelé sair com a bola e vai dar mais segurança com o Capasso sendo esse homem do miolo de zaga. Vai dar mais liberdade pro Pimenta chegar, dar mais liberdade pro Lucas Piton chegar. Um Vasco mais móvel, e pelo menos eu com essa formação na cabeça, eu vejo muito mais movimentação, um meio-campo muito mais preenchido, que é o que a gente não estava conseguindo ver nessas últimas partidas. Então, gosto de uma formação como essa. Gosto principalmente de pensar e ver o Luco Orediano entre os titulares. Alô Ayrton Lucas, alô Fabrício Bruno, alô Davi Luiz, se preparem, que o nome dessa noite vai ser Luco Orediano, anotem o que eu tô te falando. Esse foi o Acorda Vascão. Queria saber mais? Volte pro Fala Gigante às 2 horas. Volte pro canal do Gigante Vasco no pós-jogo, que hoje a gente vai ganhar. E se eu fico triste aqui no pós-jogo quando o Vasco perde, é porque tu não viu quando o Vasco ganha. Se prepara, volta. Volta que o canal do Gigante hoje tá cheio de informação. A gente fica por aqui. Esse foi apenas o primeiro vídeo dessa segunda-feira. Se prepara, hoje é dia de Vasco, hoje é dia de Clássico dos Milhões, hoje é dia de ansiedade a mil para ver o nosso Gigante da Colina. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. E volto a repetir, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo e como eu sempre falo aqui no canal, ó, saudações vascaínas.